Bem-vindos, bem-vindas a quem está aqui nessa semana para falar de diagnóstico. Vou localizar vocês. Eu preparei 3 semanas falando de diagnóstico, que é um assunto muito importante na nossa área, psicanálise, psicologia. E o que eu vou fazer aqui vai dar psicoterapia para psicanálise. Porque eu comecei falando ontem do diagnóstico dentro da proposta psicodinâmica, e eu vou entender aqui a psicodinâmica, uma psicologia ou uma psiquiatria que utiliza elementos da psicanálise. Então, a psicologia que utiliza a noção de inconsciente, a noção de resistência, a noção de transferência, contra-transferência, etc. Puxa, por que não chama então mais claramente de psicanálise isso? Afinal, são elementos da psicanálise. Porque não é a mesma coisa. Vocês vão perceber a diferença, talvez, na última semana que eu vou fazer isso, daqui 2, em que eu vou trazer a ideia de diagnóstico para o Lacan. Aí você vê, né, por que é muito diferente quando eu penso numa psicodinâmica, uma psicodinâmica, né, uma psicologia que utiliza elementos da psicanálise e a psicanálise propriamente dita. Então a ideia é essa semana mostrar o diagnóstico por essa via psicodinâmica. Na semana que vem eu vou fazer, falando da questão diagnóstica, pela via winnicottiana, que me pediram muito para fazer isso. E então na última semana de julho vai ser o diagnóstico pelo viés lacaniano, né? Então vocês vão perceber a diferença. Quem acompanhar todas as aulas vai perceber a diferença que existe muito grande. E acredito que alguma delas vai ser muito útil na sua clínica, na sua prática, enfim, você vai usar bastante. Ontem eu falei sobre níveis de organização de personalidade e eu falei sobre organização neurótica, borderline e psicótica, algo que distou um pouco do que muitas vezes nós estamos acostumados, que é aquela divisão neurose, psicose e perversão. E aí eu peguei nessa outra via, opa, tô rolando um negócio aqui assim, e aí eu peguei nessa via, que vocês vão encontrar essa divisão feita por alguns autores, principalmente um cara chamado Otto Kemberg, cara muito importante para quem trabalha na perspectiva psicanalítica ou na psicodinâmica. Eu falando de psicodinâmica aqui, geralmente quando eu falo dela, eu estou falando de uma abordagem que consegue conversar várias escolas da psicanálise. Então a psicologia do ego conversa bem com relações objetais, conversa bem com a psicologia do self, com a teoria do apego, né? Tem uma boa conversa, apesar do Kemberg ser das relações objetais. E quando eu falar na última semana usando do ponto de vista da referência lacaniana, aí já é uma outra história, porque o Lacan é muito crítico e as críticas dele têm fundamentação às várias escolas. Então, só para localizar, o que o Kemberg propõe? Não só a questão do borderline, né, que é um quadro que foi descrito pelo Adolf Stern, de pessoas que são instáveis, pessoas que ele coloca assim, não está nem na psicose nem na neurose, tem alguma coisa no limite ali, no entre, na borda, né, no limite da borda, na linha da borda. E o Kemberg, ele vai pensar em vários tipos de personalidade, os vários tipos que eu descrevi ontem, né, os 11 tipos: paranoide, esquizoide, esquizotípico, borderline, narcisista, histérico, antissocial, obsessivo, evitante, dependente. E ele vai localizar isso, né, em níveis diferentes. Ele coloca que eu posso ter uma personalidade paranoide, por exemplo, mas numa organização neurótica. Eu posso ter uma personalidade paranoide numa organização borderline, e eu posso ter uma personalidade paranoica numa organização psicótica. Tem essa possibilidade, isso é uma coisa bem interessante de se pensar na clínica. E aí, eu vou pegar só o último parágrafo que eu comentei ontem,
porque é bem legal só para localizar. Ele diz assim, ó, indivíduos, ele não, que é Nancy McWilliams falando. Indivíduos em um estado psicótico pareciam fixados em um nível não individualizado, no qual não conseguiam diferenciar o que estava em seu interior e o que estava fora deles. Então tem essa mistura na psicose, nesses pacientes psicóticos, que não conseguem diferenciar o que é dentro e o que é fora. Até eu trouxe para vocês o exemplo do Winnicott falando, né, de um estado muito primitivo no desenvolvimento, em que o estrondo de um trovão pode ser tão interno quanto a cólica para o bebê pode ser tão externa. Então tem um longo processo aí que o Winnicott vai trazer dentro da perspectiva do desenvolvimento emocional primitivo para falar desse dentro e fora estar estabilizado, principalmente quando eu falo ali da segunda tarefa integrativa, a personalização. Beleza. Além disso, tem essa confusão do eu e o outro. Na sequência fala assim, aí você tem as pessoas em condições borderline que eram descritas como fixadas em lutas diádicas, duas pessoas, entre um total entrosamento, então tem uma busca de um fusionamento, desse acolhimento, desse vínculo, e ao mesmo tempo, quando se vinculam, quando se encosta no outro, começa aquela sensação de que está perdendo a identidade, começa a se misturar. Então por isso que é muito legal pensar em comprometimentos na integração, pensando no Winnicott aqui para emprestar, porque a integração ela aconteceu de uma forma que eu não posso garantir assim, estados não integrados para voltar à integração na sequência. Eu vou falar disso mais na semana que vem, mas a gente pode pensar nas experiências de, por exemplo, numa relação com a pessoa, numa relação amorosa, você se perder no outro e então retornar desse lugar. E pensando nesse sentido, para essas pessoas, se perder no outro significa literalmente se perder, perder a própria identidade. Então existe uma busca desse fusionamento, esse entrosamento, essa relação, essa mistura, mas também quando isso acontece, vem a sensação de perda de identidade e aí vai uma busca de um isolamento. E aí vem também, ao mesmo tempo, uma interpretação desse isolamento como um abandono. Então tem um abandono em loop, ou melhor, tem uma repetição em loop desse abandono. Quando eu falo em loop é porque ele é traumático. Então isso nós temos um quadro tipicamente de uma organização borderline. E aí quando você fala das pessoas neuróticas, são pessoas que têm já essa separação, tem o dentro e o fora, muito bem delimitado, e tem essa questão da separação com relação ao outro, mas põe aqui, qual que é a grande questão? As pessoas são conflitos, por exemplo, coisas que desejavam e coisas que temiam, que é o próprio drama edípico, desejo uma coisa e ao mesmo tempo o medo por desejar essa coisa, o medo de uma retaliação e por aí vai. Então isso aqui é só para dar o cenário. Aí vocês podem assistir na aula de ontem, que ela está disponível tanto no YouTube, está disponível aqui no Instagram e também está disponível no Spotify. Dando sequência, eu trouxe aqui, ó, nível neurótico de organização, pensando hoje. Aí eu coloquei até pais neuróticos, transferência, o narcisismo normal da personalidade, constância do self, etc. Então assim, eu vou pensar, como eu falei para vocês, naqueles 11 tipos de personalidades, pelo menos, tomando base ali o DSM, os transtornos da personalidade. Eu já expliquei ontem por quê, né, como é que chega nisso, já falei um pouco dos preconceitos em torno disso. Então se você tem algum preconceito ou crítica em torno disso, assiste a aula de ontem para ver se mantém isso, porque eu expliquei muitas coisas lá. E tem uma divisão dos grupos A, B e C, em que eu tenho no grupo A pessoas esquisitas e persecutórias, no grupo B pessoas dramáticas manipuladoras e grupo C pessoas inibidas e ansiosas. Aí volta o grupo A. Quem está no grupo A? Paranoides, esquizoides, esquizotípicos. Grupo B, eu tenho lá borderline, narcisista, histérico, histriônico, antissocial. E no grupo C eu tenho obsessivo, tenho o evitante e o dependente. E aí você tem autores, como a Nancy McWilliams faz, no livro Diagnóstico Psicanalítico, em que ela inclui personalidades depressivas, barra maníacas, porque a mania é o oposto da depressão, né? Aquela pessoa também que está sempre fazendo coisas e nunca para, né, para ficar com ela mesma, com os outros, está sempre se ocupando, enfim.
ela pode muito mais estar em mania, que é o oposto da depressão, mas não deixa de ser depressão. Coloca também o tipo de personalidade masoquista, com a personalidade específica. E aí tem algumas coisas a ser consideradas. Eu costumo pensar muito mais a questão do depressivo como estado da libido. Então eu poderia pensar em qualquer uma das personalidades a possibilidade de estar um quadro depressivo, aí vide aí luta e melancolia, assim como a questão da personalidade masoquista, que muitas vezes também eu vejo, como o masoquismo é uma coisa que faz parte do desenvolvimento normal, como Freud coloca ali o masoquismo primário, eu encontro ela em outras personalidades, eu encontro na histeria isso, por exemplo, eu encontro no borderline isso, por exemplo, na verdade eu encontro em todas as personalidades, mas com gradações diferentes. A McWilliams, no caso, ela põe como personalidades. Beleza. Para facilitar a vida, eu falo, ou você pega esse esqueminha do DSM, ou você pega esse esquema da McWilliams, que vai ficar parecido os tipos de personalidade. No DSM chama de transtornos da personalidade, ela chama de tipos de personalidade, e estou chamando aqui de tipo de personalidade também. O Christopher Bolas chama de tipos de caráter, e eu expliquei ontem que teve uma evolução aí. A psicanálise fundamentava o DSM e aquilo que era egocintônico, ou seja, a pessoa não percebia como sendo algo estranho nela, esses traços de caráter rígido deram origem depois aos chamados transtornos. Beleza. E aí eu vou pensar, nessa perspectiva que eu trouxe para vocês do Otkenberg, que eu posso ter esses vários tipos de personalidade em organização neurótica, organização borderline e organização psicótica. Hoje eu vou falar da organização neurótica, amanhã eu falo da borderline e na quinta psicótica, se eu não me engano. Preciso confirmar na tabelinha que eu coloquei. Bom, quando eu falo de estrutura em nível neurótico, vou trazer algumas características. Bom, primeiramente, relações triádicas, né? Você tem lá pessoas em relações em que existe a pessoa, existe aquela figura que possibilitou o narcisismo. Então, aquilo que o Heinz Kohut diz assim, de ser o brilho nos olhos de alguém. Então, ter sido amado, desejado, isso possibilita o narcisismo, isso possibilita a vida, porque é o amor que vai neutralizar, é o amor do outro, o amor dessa pessoa inicial, a mãe, ou mais precisamente a função materna, é o amor inicial que vai neutralizar a pulsão de morte. Se não fosse por isso, não fosse pelo outro, pelo cuidado, pelo amor e tudo que envolve, o bebê morreria. Então o amor do outro que vai possibilitar essa neutralização da pulsão de morte, a libidinização do eu, a integração desse eu, vai possibilitar esse narcisismo. Então quem faz essa função é a função materna. Pode ser a mãe, pode ser a avó, pode ser o papa, mas é uma função. E eu vou ter uma terceira função nessa história, uma outra função nessa história, que é aquela pessoa que vai, diante desse narcisismo, vai frustrar, vai interditar, vai trazer a tal ferida narcísica, a castração, etc. Classicamente, a função paterna. Quem fala assim hoje em dia, a psicanálise não funciona mais, porque hoje em dia você tem famílias que não são mais as famílias patriarcais. Cara, tá muito por fora do que tá rolando. Tá muito na psicanálise da Idade Média, porque tá entendendo que se trata de mãe e de pai real. Isso não importa. Não é a mãe e o pai que importa. O que importa são as funções. Função materna, função paterna. É isso que importa. Então são pessoas que tiveram seu narcisismo garantido, que tiveram essa experiência de ser amados, de serem amados, e que sofrem por essa ferida narcísica, a perda desse lugar, e que sofrem ali, como eu descrevi para vocês agora há pouco. Sendo assim, essas pessoas têm um alto grau de capacidade de funcionamento, apesar do sofrimento emocional. Então, a pessoa funciona muito bem, apesar de sofrer. A gente pode dizer assim que é menos abalada com o sofrimento, porém, não significa que a pessoa não sofra. Às vezes pode entender errado, a pessoa então
ela, por estar melhor, apesar de aparentemente melhor, e sofrendo, ela não está sofrendo tanto assim. Sim, ela está sofrendo. Na clínica psicodinâmica, acontece muito de usar assim, mas ela tem recursos, sabe? Então, como essa pessoa tem recursos, esse sofrimento acaba sendo mais possível. Ela pode contar uma história, por exemplo, sobre esse sofrimento, ela consegue contar uma história para si e para os outros. Beleza. O que vai ajudar a enxergar esse alto grau de capacidade de funcionamento são as defesas, mecanismos de defesa. Eu falei ontem para vocês, defesa é um assunto muito importante na clínica, tanto que eu lembro que eu lancei meu curso muitos anos atrás, o SOS, era o Me Informei Agora, que foi o manual da psicoterapia, e sempre me pediu, eu sempre falo assim nesse curso, um dia eu tenho que lançar um curso sobre mecanismos de defesa, e demorei para fazer. Mas assim, eu sempre soube da importância, eu sempre falei, uma das coisas que dão maior segurança para quem começa a atender, principalmente, é escutar os mecanismos, claro, mas tem que estudar os mecanismos de defesa para saber quais são, como é que são, características. Uma vez que você faz isso, você vai escutar uma pessoa e vai localizar as defesas. As pessoas utilizam defesas o tempo todo. Por exemplo, acontece uma tragédia, uma defesa imediata é negação. Tipo, bateram no seu carro, você, não é possível. A primeira coisa que você faz é negar. É uma coisa normal que acontece, mas tem pessoas que têm essa defesa o tempo todo. Essa defesa, inclusive, com coisas básicas da realidade. E que vivem, então, numa mania em negação da realidade. Eu tenho pessoas que elas precisam separar as coisas em boas e más para conseguir suportar. Então, assim, tudo que eu faço é bom, tudo que eu faço é legal, tudo que o outro faz é ruim, é péssimo. Eu sempre dou o exemplo daquela tia que todo mundo tem, que fica assistindo Cidade Alerta, né, fica ali assistindo as desgraças, que ela acha que ela é toda boazinha, que o mundo inteiro não presta, todas as mulheres da rua não prestam, os caras não prestam, ninguém presta, só ela, e é uma pessoa que é atormentada pela ameaça da perseguição dos outros. Afinal, só ela presta, o mundo não presta, então ela tem que se proteger desse mundo. Então tem pessoas que funcionam assim, são pessoas difíceis de convivência muitas vezes, né? Então, isso assim são defesas, são mais primitivas. Existem defesas mais intermediárias, por exemplo, é uma defesa, uma defesa intermediária comum, sexualização, pessoas que precisam sexualizar as coisas para deixar a situação mais interessante, né? Vocês devem conhecer alguém que faça isso, ou você pode ser a pessoa que faz isso, que precisa criar uma certa intimidade com uma pessoa, mesmo não íntima, precisa criar algum ar assim, de sedução para se manter interessado em algo. Então, uma defesa que é intermediária, outra intermediária, por exemplo, a racionalização, que você vai utilizar, aborda tal determinado conteúdo de forma mais racional, de forma mais explicando, né, como a coisa acontece assim, assim, assado, e muitas vezes não se implicando afetivamente. É o clássico, aliás, você vai atender estudante de psicologia, ou estudante de psicanálise, eles chegam achando que vai trocar ideias sobre psicologia e psicanálise, né? Então chega assim, porque no meu Édipo aconteceu tal coisa, não porque eu tenho, aí chega falando siglas de transtorno, que eu detesto, cara, eu lá sei que sigla é essa, fala o que é, né, o que você sente, não o que você acha que você tem com esse nome, enfim. Então a pessoa chega falando isso, que é uma forma de tentar se manter distante, a pessoa descreve racionalmente, intelectualmente, mas não se implica afetivamente. Então, o clássico é atender estudante de psicologia, estudante de psicanálise, necessariamente, nem sempre vai, mas muitas vezes chega por essa via. Então, a defesa intermediária. E eu tenho defesas maduras, como, por exemplo, a sublimação, um grande clássico aí da sublimação. Você vai dar um destino criativo, um destino que não tem a finalidade agressiva inicial ou sexual inicial, uma coisa valorizada socialmente. Você vai produzir uma obra, você vai escrever um livro, cria uma música, alguma coisa assim para dar destino a alguma coisa dolorida, um conteúdo difícil de lidar, por exemplo. Ou sei lá, a questão do humor também é uma defesa muito saudável. Não o humor da pessoa que ri de tudo o tempo todo, que pode ser muitas vezes um riso de negação ou um riso dissociado. Sabe o rap, né? O Coringa, aquele riso que é completamente fora de tempo. Você fala, né? Não está dentro do time da coisa, ali é mais dissociado, né? Mais complicado o caso dele. Mas é aquele bom humor, aquele humor para certas situações, que conseguir enxergar alguma coisa ali, alguma coisa engraçada, um lado divertido de algo,
Não para ignorar o que é dolorido, mas para você conseguir, além disso, incluir essa dimensão. Então, eu tenho aí defesas que vão mais primitivas, intermediárias e maduras, e, tipicamente, na neurose, eu tenho defesas que são mais maduras. Então, eu tenho defesas como a repressão, que é o clássico, né? A psicanálise começa com a repressão, as histéricas reprimindo o conteúdo. Tenho ali os obsessivos, homem dos ratos, né? A questão da intelectualização, racionalização, anulação retroativa, etc., até defesas um pouquinho mais maduras. Claro que estamos na neurose, então a gente está falando de defesas completamente maduras, porque o neurótico ele tem lá suas questões ainda fixadas a serem resolvidas. Mas assim, de todo modo, eu tenho esses tipos de defesa. Se você não tem ideia do que eu estou falando, isso é muito ruim, né? Você tem que saber de defesas. Eu sempre falo assim, independente do curso. Eu tenho meu curso de mecanismos de defesa, mas mesmo fora dele eu sempre falo, gente, ó, pega um bloquinho de notas do seu celular. Não, angústia não é uma defesa. Angústia é o que vai levar a utilizar a defesa. Você tem a angústia, sinal, e a defesa vai justamente aparecer como forma de aplacar essa angústia, de lidar com essa angústia. Então eu sempre falo assim, pessoal, anota, pega um bloquinho lá de celular e sempre anota novas defesas, tem uma porrada de defesas. E vira e mexe você dá uma olhada, porque isso vai te ajudar demais na sua clínica a conseguir reconhecer defesas. E dentro dessa perspectiva que eu estou trazendo aqui, da psicodinâmica, em que eu falo inclusive de um processo de maturação pregado emprestado ao Winnicott, é bem interessante que você vai poder perceber a pessoa ao longo do processo a ampliação do repertório de defesas. A pessoa utiliza defesas às vezes mais primitivas, intermediárias e começa a usar defesas mais maduras. Então ela mostra, nessa perspectiva, que tem muita influência da psicologia do ego, Hartmann, Chris, Lowenstein e Anna Freud, nessa perspectiva que existe um amadurecimento, que existe uma evolução em termos de defesas, né? As resistências estão se abrandando, as defesas estão se tornando mais maduras, isso é um indício de um bom processo. Lembrando que daqui 2 semanas com o Lacan eu vou chegar dizendo que não vai por essa via, mas não é que está errado. É que isso aqui é bem psicodinâmica e chama até de psicoterapia. O Lacan tem uma proposta que é diferente disso e é uma proposta que gosto muito também, mas vocês vão ver que é outro caminho, tá? Bom, além disso, tem uma noção de um senso de integração. Essa pessoa consegue, pessoas de organização neuróticas, delinear comportamento, seus valores, gostos, hábitos, virtudes, inclusive conseguem falar delas mesmas. São pessoas que na clínica o silêncio cabe muito bem, né? Eu falo isso num dos cursos sobre o silêncio. Para pacientes de organização neurótica, o silêncio é ótimo, o silêncio vai levar à angústia, mas essa pessoa não se desmonta com a angústia. A angústia para essa pessoa de organização neurótica vai fazer ela falar. Agora, se eu pego uma pessoa de organização borderline ou uma pessoa de organização psicótica, o silêncio pode levar a uma angústia que pode ser impensável. Angústias impensáveis que eu tenho na psicose, por exemplo. Ou angústias muito desesperadoras, sei lá o termo eu posso usar aqui, que eu posso encontrar numa organização borderline. Então, ver como é importante saber dessas diferenças até para saber como é que você pode, como analista, se posicionar em termos do que fazer das intervenções. Existe, né, um contato sólido com a realidade e uma coisa que é importante aqui, também já vou aproveitar que eu estou nessa perspectiva, pensando na psicologia do self, o senso de self ele é maior, né? A constância de self, ela é maior. Isso significa o quê? É uma pessoa que, diante de uma frustração, por exemplo, diante de uma negativa de algo, alguma coisa deu errado, diante de uma perda, diante de uma crítica, a pessoa passa por isso, ela se debilita, porém, né, ela consegue se recuperar. Então, assim, vocês devem passar por isso, porque essa gente que passa por isso, receber uma crítica na faculdade. Na faculdade eu levava um monte de críticas, assim, pesadas, né? Eu lembro até hoje de uma crítica que eu levei de um professor de psicologia social, em que ele devolveu uma prova e falou assim: se você tocar tão mal quanto você escreve, você vai morrer de fome com música e com psicologia.
Fiquei derrubado, mas eu acho que eu estou na neurose e depois eu me recuperei e falei assim, então tá, então me ajuda a escrever, me mostra como é que se escreve. Aí me deu um livro gigantesco assim, ó, então lê isso aí e começa a escrever a partir daí. Entende? Então assim, você toma uma porrada, você sofre o abalo, mas você consegue estar ali regenerado e tudo mais. Veja que os perigos dos coachings de hoje em dia, dos mentores de hoje em dia, que fica lançando pessoas em desafios absurdos, é diferente, gente. Você pegar uma pessoa que tem condições dessa constância no self e levar certas críticas ou se impor certas mudanças em vida para poder realizar lá o que o coaching está pedindo, enfim. Mas tem pessoas que não têm essas condições e coloca essas pessoas que não têm essas condições em grande risco. Então tem que tomar muito cuidado com isso. Mas as pessoas não estão preocupadas, não só preocupadas com isso. Coaches, mentores e afins não têm formação técnica para conseguir avaliar nada disso. Né? A profissão deles não existe. Se é profissão, né? Nem todos é profissão, tem gente que não tem a profissão, mas faz isso. A pessoa não é habilitada tecnicamente, por isso não faz. Tá? É muito perigoso isso. Agora, se você é psicólogo e não tem essa habilidade técnica, pelo amor, né? Cuidado, né? Psicanalistas também. Então, por isso que também cursos de psicanálise de 6 meses é absurdo, passei atendendo. Curso de psicanálise, passei atendendo pelo menos 3 anos. 2 anos de teoria e 1 ano atendendo e tendo supervisão e tendo estudo, etc. Aí você começa a ter uma capacidade, assim, uma habilidade, começa a ter uma escuta para começar a escutar. Né? Mas tem gente que não, faz um curso lá de 6 meses e sai analisando. Vai nessa. Bom, eu trouxe uma coisa aqui, deixa eu acelerar que tem mais 10 minutos, que eu tenho que atender já já. Eu trouxe uma coisa que eu acho que é interessante aqui. Uma outra coisa antes de falar disso. Na psicoterapia breve, que eu comentei ontem, psicoterapia breve é uma coisa ótima assim, para você estudar e você adquirir técnicas, conhecimentos, que trabalha muito de forma contundente, porque vai muito na questão do foco. Tem uma coisa assim muito focal, uma coisa muito precisa, muito delineada. É bem interessante que aquelas coisas, às vezes, não é uma associação livre, é uma associação guiada. Então, associação livre fica forever fazendo alguma coisa, associação guiada você tem lá as especificações, você delineou ali um foco e a coisa fica girando em torno desse foco. Se o paciente começa a falar de um assunto lá, vai lá para outra coisa completamente diferente, você puxa, aponta por que está fazendo isso, as defesas, vai verificar o porquê, enfim. E aí, pessoas de organização neurótica têm ótimos ganhos com psicoterapia breve. Eu falei para vocês ontem, assim que eu me formei, eu fiz uma especialização em psicoterapia breve. E muitas pessoas me procuram para fazer psicoterapia breve, mas não é todo mundo que pode ser aceito em psicoterapia breve. Pelo menos na psicodinâmica e da forma que eu trabalho e aprendi a trabalhar. Por exemplo, tem um cara chamado Sífios, em que ele trabalha com psicoterapia breve provocadora de ansiedade. Porque assim, é na ansiedade que a coisa se revela. Enquanto a pessoa não está ansiosa, ela pode passar 10 anos enrolando na clínica. Obviamente que eu estou exagerando, só para trazer meu ponto aqui. E aí o Sífios, assim como Davan Lu é uma figuraça assim também, provocava ansiedade no paciente, porque ao provocar ansiedade, a pessoa trazia conflitos, trazia conteúdos que, num estado não ansioso, não angustiado, elas não traziam. Então, é um trabalho constante de provocar ansiedade, apontar as defesas que estão acontecendo, ou melhor, apontar as resistências, ir para cima das resistências, mexer no conteúdo, elaborar. Só que isso, mais uma vez, funciona muito bem para pacientes neuróticos, para pacientes estruturados, triádicos, como eu expliquei para vocês. Então, por isso que dentro dessa organização neurótica, a psicoterapia breve, pelo menos essa, assim, do David Malan, intensiva breve, provocadora de ansiedade, do Sífios, ou do Davan Lu e essa turma, você tem que ter uma estruturação maior. Bom, enfim, não vou entrar mais detalhes aqui, que também não vai dar tempo.
Uma outra coisa muito interessante que eu trabalho e que acho que vale muito a pena para vocês, que é a questão de quando você vai atender crianças, aliás, com uma dica importantíssima, vai atender criança, gente, faça entrevista com os pais primeiro, quantas entrevistas forem necessárias até que a questão chegue na criança. Porque um monte de pais buscam terapia para os filhos, porque eles estão com problemas entre eles, ou pessoalmente, ele ou ela, ou ele ou ele. E para não procurar uma terapia para si mesmo, para não cuidar de si mesmo, acaba encontrando problema nos filhos. Os filhos se tornam sintoma dos pais. Então, uma regra de ouro que eu uso, influenciada pelo estudo da Moody Manoni, eu só chamo a criança, ou melhor, chamava quando eu atendia crianças, quando a questão chegava na criança. Se a questão estava nos pais, eu fazia uma segunda entrevista com os pais, uma terceira com os pais, uma quarta, uma quinta, uma sexta, uma décima, e o processo estava acontecendo, já a criança melhorava porque os pais estavam falando deles. Enfim, é importantíssimo isso, tanto é que com o tempo eu parei de atender crianças, comecei a atender pais, porque eu falei, puxa, nunca chega na criança, eu comecei só a atender os pais. Enfim, já trouxe isso aqui em outros momentos, mas o que eu quero falar aqui para vocês? Quando vocês vão escutar também na clínica, já que eu estou falando de nível de organização, obviamente você não vai pensar em crianças borderlines, tá? Você vai pensar nessas coisas absurdas, porque só pode fechar um diagnóstico desse quando a pessoa tem 18 anos de idade, quando entrou na maturidade, na vida adulta, melhor dizendo. Mas é muito interessante você escutar esses pais psicóticos, pais borderlines, vou falar deles depois, né? Mas os pais neuróticos, eles têm ali, geralmente, a característica, como Freud colocou, né? Todos os pais têm essa questão de usar o filho, a filha, como ou uma repetição de algo que foi bacana, ou a reparação de algo que foi insuficiente. Então, quando você chegou no mundo, você já chegou com o dever de casa. Seus pais aí ou quiseram repetir coisas, boas realizações, coisas que eles gostavam deles em você, ou quiseram e querem ainda reparar as frustrações deles em você. Isso sempre acontece lá com Sua Majestade o bebê, né? O bebê, o filho, o narcisismo dos pais projetados. E, obviamente, quando você vai falar dos filhos, nossa, você tem que tomar muito cuidado, você está mexendo no narcisismo dos pais. Porém, os pais neuróticos costumam aguentar bem assim o processo. O Freud já disse, né, sobre quando você começa a atender uma criança, isso é um fato, ela chega como sintoma, que obviamente tem um sintoma, está contaminado pelo sintoma dos pais, mas com o tempo a criança começa a desenvolver seu próprio sintoma de análise. E quando ela começa a desenvolver o próprio sintoma de análise, ela deixa de ser o depositário do sintoma dos pais. E muitas vezes os pais falam o seguinte: nossa, não está adiantando nada vir nessa terapia aqui, nosso filho está pior. Vamos tirar nosso filho dessa terapia, vamos colocar em outro lugar, porque aqui não está funcionando. Vamos dar Ritalina para a criança. É muito mais fácil medicar, é muito mais fácil patologizar do que reconhecer que agora que a criança está desenvolvendo as próprias questões, o próprio sofrimento, o próprio sintoma, vai aparecer a fissura do casal, a fissura da mãe ou do pai, enfim, sei lá de quem são os cuidadores. Porém, aí tem todo um cuidado, né, que um terapeuta, um analista precisa ter com esses pais, de acolher, de trazer, né, de escutar o que eles têm para dizer, de mostrar a importância disso, de mostrar que muito do que está acontecendo com a criança tem a ver com eles, ou muitas vezes eu faço uma articulação assim, se isso que eles estão vendo nos filhos, se eles eram semelhantes naquela época, quando tinha a mesma idade. Então fazer esse exercício de identificação, olha que semelhante, o que aconteceu com você na época? Ah, fizeram tal coisa, tal coisa, tal coisa. E o que você acha que seria legal fazer com o seu filho importante? Ah, fazer isso, 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 isso. Trazer os pais para desenvolverem um saber sobre o filho, sobre a filha. Isso é muito legal e geralmente dá certo. E os pais neuróticos, apesar dessa coisa narcísica que tem, que é inevitável, eles conseguem se ver como separados e conseguem com o tempo deixar os filhos irem. Então isso é uma coisa muito bacana. Quem atende crianças é fundamental. Ah, mas eu não atendo crianças. Claro que você atende crianças. Você atende o adulto. O adulto foi uma criança e o adulto, para os pais dele e dela, continua sendo criança.
Então você consegue escutar muitas vezes o adulto falando como uma criança, falando dos seus pais. Não é aquela coisa preguiçosa, ai, minha mãe é narcisista. Porque se depender do que os pacientes falam em sessão, toda mãe, todo pai é narcisista. E aí uma coisa assim, inclusive importante pensar nessa questão do mãe e pai narcisista, o narcisismo normal, como eu falei até para vocês. O narcisismo é uma fase a gente coloca ali autoerotismo, narcisismo, amor de objeto, e o narcisismo está em todos nós. O narcisismo pode ser uma coisa que é aquilo que nos mantém preocupados com a nossa imagem, com os nossos feitos, com quem nós somos, né, o que nós somos para o outro. E claro que eu tenho isso em níveis mais desorganizados, mais confusos, como numa organização borderline. Posso pensar nisso numa organização também psicótica, que aí fica mais complicado, a megalomania da esquizofrenia, enfim. Mas na neurose vai aparecer aquilo, né? Aquele narcisismo associado muito a uma questão na neurose, dessa busca, desse olhar, dessa reivindicação pelo olhar, e claro, como bons neuróticos, quando você dá o que a pessoa quer, ela não sabe o que fazer com aquilo, né? Então, a exemplo disso, eu posso pensar nas pessoas histéricas, né? Pensar um histérico em organização neurótica, que tanto pede uma coisa, pede palco, quero ser olhado, quero ser visto. Aí você dá o palco, fala para a pessoa, sobe lá que todo mundo vai te olhar agora, e quando a pessoa sobe, ela fica completamente constrangida, né? Fica com vergonha. Então são essas características assim. Bom, deixa eu mostrar uma coisa aqui, só tem mais 5 minutinhos no máximo aqui. Deixa eu ver se aqui, ó. Olha que interessante para pensar uma mesma personalidade, mas em organizações diferentes. Olha só. Está trazendo aqui um caso de uma pessoa paranoica. Você fala assim, ó, pessoas na faixa neurótica, ou organização neurótica, demonstram precocemente na terapia uma capacidade para o que ficou chamado de divisão terapêutica entre as partes observadora e experimentadora do self. Mesmo quando suas dificuldades são, de certa forma, egocintônicas, ou seja, idêntico ao ego, elas não conseguem perceber como estranhas, indivíduos em nível neurótico não parecem necessitar da indivíduos neuróticos não parecem necessitar da implícita validação do entrevistador do modo como percebem as coisas. Por exemplo, olha que legal isso aqui, para a gente concluir a nossa aula de hoje. Por exemplo, um homem paranoico organizado de forma neurótica, provavelmente, organizado de forma neurótica, provavelmente considerará a possibilidade de que suas suspeitas derivem de uma disposição interna a enfatizar o potencial destrutivo dos outros. Então a pessoa é paranoica nessa organização neurótica, tem a questão persecutória, mas pensa assim, mas pode ser uma questão minha. E ela consegue trazer essa responsabilização de si, essa diferenciação dela e do outro. Mas veja só, de maneira contrastante, pacientes paranoides em nível borderline ou psicóticos pressionarão o terapeuta de forma intensa para que ele compartilhe da convicção, ou seja, concorde com o que eu estou falando, de que suas dificuldades são de origem externas, não sou eu, é o outro que está me perseguindo. Por exemplo, pressionarão para que concordem que talvez haja pessoas lá fora esperando para destruí-los. Sem esse tipo de validação, temem não estar seguros com o terapeuta. Bom, essa é a nossa aulinha de hoje aqui, 40 minutinhos. Quem quiser saber mais, o que eu usei aqui? Eu usei conteúdos dos meus cursos que vocês vão comprar lá para estudar nas férias, que dá vergonha na cara estudar. Que pedem para estudar, aí se oferece material, tem gratuito no YouTube, obviamente, tem os pagos. Mas o que você pode achar para estudar mais isso? Tem um curso meu chamado Diagnóstico Psicanalítico, em que eu vou abordar as 11 personalidades. Tem um curso legal que é Dossiê Narcisista, 32 aulas falando sobre narcisismo, sobre narcisistas, tirando várias dúvidas e várias distorções na compreensão, né, que hoje em dia chama todo mundo de narcisista, não tem nada a ver fazer isso, são coisas, tem que tomar muito cuidado com isso. E, enfim, é um curso super completo. Também, Mecanismos de Defesa, um curso que eu comentei hoje aqui, e tem lá que eu acho que vale a pena para quem quer se aprofundar.
Do psicoterapia breve, porque eu falo muito ali de manejo, que é muito útil nas clínicas de hoje em dia, principalmente, que às vezes você tem pouco tempo para atender uma pessoa, pouco tempo que a pessoa pode participar de um processo, então intervenções mais efetivas, fechamento de foco, aplicação do triângulo do Malan, que eu falei ontem. E um que eu indico também é o do Christopher Bolas, o Histeria, mostrando que o Christopher Bolas ele mostra quantas pessoas ditas borderlines na verdade são histéricas e que têm um diagnóstico impreciso e errado. Então quem quiser saber mais, vai por aí. Aí tem gente pedindo a promoção, você vai fazer assim, você compra... primeiro que eu baixei os preços, eu coloquei num valor, eu revi os valores, curso desse ano eu mantive um valor, os cursos do ano passado e anterior eu reduzi. É só olhar lá, porque esse 50% que você está falando já está no preço atual, tá? Então, esse valor atual é já os 50% em cima, só que assim, você compra o primeiro curso com preço normal, o segundo curso preço normal, e o terceiro curso vai sair com 50% de desconto. Então, sim. Então, se você pegar baseado nas promoções que eu tive antes, tá mais barato porque eu reduzi os preços dos cursos dos anos passados e nesse terceiro, como tem os 50%, tem mais desconto. Beleza? Vai ter curso em agosto? Então, cursos novos vão sair no segundo semestre, vai sair um do Ferenczi, vai sair o dossiê depressão, vai sair o dossiê borderline e vai ter o meu grupo de estudos de clínica psicodinâmica, estudando Gabbard, e vai ter o meu grupo de clínica lacaniana, em que eu vou trabalhar estudo clínico e supervisões em grupo. Beleza, gente? Então é isso, eu preciso atender agora. Bons estudos para vocês e até amanhã.